Boa tarde, crianças. Boa tarde, famílias. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula. Crianças, hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo com a história em quadrinhos. E vamos dar início à nossa história hoje com o título da história. Na aula passada, nós estudamos sobre os elementos da história em quadrinho, falamos sobre os balões, as onomatopeias, que são os sons. E hoje nós vamos para mais uma contação de história. Olhem o título da nossa história. Piteco. Piteco, a menina que não acreditava em dinossauro. Observe aqui ela falando e pensando sozinha. Aqui ela está falando, ó, hein? Olha o som da mastigada do dinossauro. Crau. Mas aqui abaixo, no nosso texto, nós temos vovô não existe. Aqui ela gagueja ao falar e visualizar o dinossauro. Na nossa história, nós temos os personagens, que são o dinossauro e a menina. Quando ela vê o dinossauro, ela sai gritando, socorro! De repente, aparece um outro dinossauro e socorre a menina. Ei! E o dinossauro azul, ele continua tentando morder, ó, o som da mastigada dele, da mordida dele. Aqui nós já temos uma onomatopeia, que é o tombo, o som do tombo, não é? Pombe. E assim o dinossauro sai em busca de pegar a menina e mais uma vez outros dinossauros se aproximam. Tonhonhon, olha o som, quando o dinossauro bateu aqui na traseira do dinossauro azul. E o outro dinossauro está aqui socorrendo a menina do dinossauro maior. Nesse outro quadrinho, nós já temos a menina salva e o dinossauro saindo, né? Pepe, olha aqui o som, a fala do Pepe. Pepe, a menina, ele falando. Pepe, ouvi você gritar socorro. Pepe é ela aqui, viu? Como ela é a criança que gagueja, ela fala assim, eu estou bem. Meus amigos me salvaram. Seus amigos, olha aqui a palavra de admiração deles. Seus amigos parecem dinossauros. Preciso dizer uma coisa a eles. Olha aqui a Pepe falando. Eles não existem. Dinossauro? Ela falou, olha aqui, ela se aproximando dele e até abraça, né? Vocês não existem. Aí aqui ela se aproxima deles, eles já estão bem mais tranquilos. Quem escreveu a nossa história foi Maurício de Souza. É um escritor de histórias em quadrinhos. Então aqui vocês percebam que a história em quadrinhos, ela tem as imagens que se ligam às palavras, que se relacionam às palavras. Temos a fala dos personagens. Como vocês estão conhecendo agora esse gênero, depois vocês vão entendendo melhor. Vamos à nossa atividade. Página 70. Interpretação do texto. Primeira questão. Ligue o nome a cada personagem. Aqui você observa os personagens e os nomes e liga. Questão 2. Acompanhe a leitura deste trecho. O trecho é um quadrinho da história em quadrinhos, certo? Meus amigos me salvaram. E o que a questão pede? Que você pinte o nome de quem salvou o Pepe. Então, você vai observar lá na cena e vai pintar o nome, quem foi que salvou o Pepe? Foi o Piteco? Foi o Pitoco ou foi o dinossauro? Na questão 3,
Aconteceu com o dinossauro feroz. Pinte, o que foi que aconteceu com ele? Você vai pintar a resposta correta. Nós temos 3 opções. Fugiu, ficou amigo ou morreu? O que aconteceu com ele? Aí você volta à história e observa a cena, tá certo? Na 4ª questão, leia e compare o primeiro quadrinho com o último quadrinho da história. Então, aqui nós temos 2 quadrinhos, ó. O quadrinho do dinossauro, ó, quando ele encontrou a menina a primeira vez, e o último quadrinho, quando ela já está salva. Na próxima questão, 5ª questão. As 2 falas de Pepe são parecidas, mas não são iguais. Então, você vai pintar o quadro com a confirmação correta. Na letra A fala do primeiro quadrinho mostra medo, carinho ou sono. Aí você volta à história e observa o primeiro quadrinho da história, o que ele está representando? Será que o dinossauro está sendo carinhoso? Na letra B, a fala ao último quadrinho mostra medo, carinho ou sonho. Então, você vai observar também na história. A sua resposta é de acordo com a história, certo? Questão 5. Algumas palavras imitam sons. Fale estas palavras. Fonfon, trim, tibum. Então, crianças, esses sons nós chamamos de onomatopeias, tá certo? Na questão, que imita os sons. O som fom, fom, imita a buzina. O trim, trim, imita o despertador. E timbum, quando você entra ou pula numa piscina, no açude, tem esse som. Nós chamamos esses sons de onomatopeias, tá certo? Na questão 6, observe os quadrinhos a seguir. Circule as palavras que estão imitando sons. Então, você vem ao texto e circula as palavras que estão imitando o som, tá certo? E aqui, na última opção da questão, você vai responder. Na letra A, depois circule na história em quadrinhos outras palavras que estão imitando os sons. Conversem sobre o que significa cada um delas. Aqui você pode, com quem leu, você pode até se divertir, ouvindo, perguntando o som. Que som significa esse? Né? Por exemplo, trim, nós sabemos que é do despertador, o tibum, quando pula na água, fonfon da buzina. Mas também nas histórias em quadrinhos tem vários sons, que são as onomatopeias. Aqui nós vamos aprendendo com calma, tá certo? E na nossa atividade de casa, você vai pintar, ó, em casa, o dinossauro. Aqui você pinta, faz um belo colorido. Depois, nós vamos para a nossa atividade de classe. Na atividade de classe, ela finaliza aqui na página 71, certo? A tia marcou aqui. E na atividade de casa, você vai fazer aqui as palavrinhas com o jogo em palavras. Aqui, crianças, é a revisão do conteúdo da letra P. Nós já estudamos esse conteúdo, eu fiz essa atividade na folha. Só que agora nós vamos fazer o reforço no livro, tá certo? Que você vai ler com calma, vai pintar a letrinha P, ó, é bem fácil essa tarefa. Localize e pinte a palavra piteco, piteco. E aqui você vai completar a letrinha P. Depois você vai circular as letrinhas P de laranja, de verde e vai colorindo, tá certo? Nós também temos aqui, ó, a letra P escritas
de várias formas, ó. A letra P na letra caixa alta, minúscula, e a letra P manuscrita. A letra P maiúscula na caixa alta. Aqui temos o textinho, ó. Depois vocês podem até ler, gravar o áudio e postar lá no nosso grupo, que vocês já estão começando a ler. Estou adorando a leitura de vocês. A letra P se faz assim: uma grande descida e depois uma pequena e redonda barriga. Olha como é interessante. Que é a setinha, ó, indicando como se faz a letra P. Na questão 7, você vai circular a letra P nas palavras. Então, você vem aqui e circula, ó, a palavra sopa, poesia, plenitude, pincel. Então, você circula o P. Na última questãozinha, você vai escolher as sílabas do quadro a seguir e escreva palavras. Depois treine a leitura das palavras. Então, aqui você vai usar essas sílabas e completar essas palavras, ó. Bem direitinho aqui, ó. Tá certo? Qual é a sílaba que completa a palavra? Aí você pode usar o pá, formar pata. Você pode usar o bó. Você pode usar a sílaba do pi, certo? E aqui vai formando a palavra. Quando você já tem a última letra, aqui é para você pensar. E aí será que dá certo eu formar uma palavra usando a sílaba pá? Se eu escrever aqui a sílaba pá, aí eu vou formar a palavra pata. Se eu colocar aqui a sílaba pi, eu vou formar a palavra pito, certo? E assim você faz as atividades, as questõezinhas, tá certo? Com calma, sem pressa, tá bom, meus amores? E aqui concluímos a nossa aula.